Você já se perguntou por que tantas mulheres estão optando por relacionamentos com outras mulheres? A resposta vai muito além da simples atração. O que estamos vendo hoje é um reflexo direto de algo que muitas vezes ignoramos: a dor invisível. A dor de ser incompreendida, a dor de carregar o peso emocional de um relacionamento inteiro sozinha. Enquanto muitos homens ainda são educados para sufocar sentimentos, fugir do desconforto e evitar conversas difíceis, as mulheres seguem em busca de conexão genuína, presença emocional e escuta ativa. Não se trata apenas de orientação sexual, se trata de segurança, de acolhimento, de reciprocidade. E é aqui que o estoicismo entra, porque essa filosofia antiga, muitas vezes associada apenas à frieza emocional, na verdade ensina algo muito mais profundo. O domínio sobre as emoções começa com a compreensão. E sem compreensão, não há vínculo que resista. O que o estoicismo revela, e que muitos homens ignoram, é que a verdadeira força está na vulnerabilidade com propósito. É no silêncio da escuta, no controle da reatividade, na coragem de estar presente. Quando isso falta, o afeto vai embora, e a mulher que já aprendeu a se bastar encontra no olhar de outra mulher aquilo que esperou por anos. Alguém que realmente a entende. Não foi de um dia para o outro que isso começou. A mulher moderna não acordou simplesmente decidida a abandonar os homens. O que houve foi um acúmulo, um esgotamento. A mulher se tornou, em muitos relacionamentos, não uma parceira, mas uma mãe emocional. Aquela que precisa explicar tudo, cuidar da comunicação, puxar conversas, perguntar como o outro se sente, traduzir sentimentos que o próprio homem não sabe nomear. Isso vai drenando. E no fundo, não é porque ela deixou de amar, é porque o desequilíbrio afetivo ficou insuportável. O estoicismo ensina que a virtude está em viver em equilíbrio com a razão, mas também com a natureza humana. Negar emoções não é sinal de força, é sinal de desconexão. Quando uma mulher sente que está constantemente ensinando o básico da convivência, como ouvir, validar, estar presente, ela começa a se perguntar: vale a pena? E quando encontra outra mulher que já passou pela mesma dor, o vínculo é imediato. Há reconhecimento, há alívio. A carga finalmente é compartilhada, a conexão flui, e o que era escassez de presença se transforma em abundância emocional. Há um erro comum que muitos homens cometem: confundir estoicismo com frieza. Eles acham que ser estoico é se calar, se afastar, não sentir. Acham que demonstrar afeto é sinal de fraqueza e que o verdadeiro homem é aquele que engole tudo, sozinho. Mas essa não é a filosofia de Sêneca nem de Marco Aurélio. O estoicismo não é sobre se tornar uma rocha insensível, é sobre se tornar um porto firme em meio à tempestade, especialmente para quem você ama. Só que, quando o homem se esconde atrás dessa falsa armadura, ele se torna inacessível. Ele não se comunica, ele não se envolve, e essa ausência vai matando o vínculo. A mulher tenta puxar conversa, entender o silêncio, decifrar o olhar, mas com o tempo ela para. E esse silêncio, que muitos homens acham que é força, se transforma em barreira. E é aí que muitas mulheres desistem, não da relação em si, mas da tentativa de ensinar o básico. E quando encontram outra mulher que também foi silenciada, surge algo raro, um espaço onde elas podem ser, sentir e falar sem medo, onde vulnerabilidade não é julgada, mas acolhida. Há uma linguagem que não precisa ser ensinada entre mulheres: o cuidado silencioso, a troca de olhares que entende sem julgar, o abraço que não exige nada em troca, o gesto simples de perguntar: você está bem? E realmente esperar a resposta. Essa linguagem nasceu da vivência comum, da dor compartilhada. E é por isso que quando duas mulheres se encontram emocionalmente, o vínculo não é só amoroso, ele é restaurador.
O estoicismo nos ensina que a maior virtude está em servir ao outro com intenção pura, sem apego ao resultado. E muitas mulheres, mesmo sem estudarem filosofia, vivem isso na prática. Elas ouvem sem pressa, validam sem tentar corrigir, sem dominar. E isso é tão raro, tão escasso no ambiente emocional de tantos relacionamentos com homens, que quando aparece, parece um oásis. Não se trata de competição entre os sexos, se trata da presença emocional, algo que deveria ser universal, mas que se tornou quase exclusivo no universo feminino. Quando a mulher sente que está sendo compreendida, sem precisar se explicar, quando ela vê que não precisa educar emocionalmente o outro, ela relaxa, ela floresce. E isso não é sobre escolher gênero, é sobre escolher paz, escolher refúgio. Existe uma diferença profunda entre o que o corpo deseja e o que o coração suporta. O corpo pode se acostumar com o toque, com o beijo, com o ritual do romance. Mas quando o vínculo emocional está ausente, tudo se torna vazio, raso, quase mecânico. É por isso que muitas mulheres que optam por relacionamentos com outras mulheres não estão apenas explorando algo novo, estão se libertando de um formato de relacionamento que as feria em silêncio. O que muda não é só o gênero do parceiro, é o nível de presença, de escuta, de empatia que elas recebem. E uma vez que essa conexão emocional verdadeira é vivida, ela se torna referência, um novo padrão. Não dá mais para aceitar migalhas. O estoicismo ensina: aquilo que a alma já reconheceu como virtude, ela jamais aceitará como vício. E quando a mulher descobre que pode ser amada sem carregar sozinha, sem suplicar por atenção, sem se anular para manter o outro por perto, a escolha deixa de ser apenas afetiva. Ela passa a ser existencial. Porque não se trata de quem está do outro lado da relação, mas de quem ela mesma se tornou. Alguém que valoriza a própria paz acima de qualquer aparência. Chega um momento em que a mulher olha para o espelho e entende. Não é mais sobre tentar salvar o outro, é sobre se salvar. Durante anos ela insistiu, tentou conversar, pediu mudanças, suportou ausências emocionais e silêncios gritantes. Tudo isso em nome do amor. Mas o estoicismo ensina que a virtude não está em se sacrificar por quem não quer ser salvo, e sim em assumir a responsabilidade pela própria paz. E essa é a virada, quando a mulher para de esperar evolução de quem se recusa a sair do lugar. Ela aprende a parar de traduzir sentimentos, a parar de ser a psicóloga, a terapeuta, a mãe emocional. Ela simplesmente fecha a porta com dignidade, sem escândalo, sem vingança, sem fazer barulho. Porque o silêncio de uma mulher que se cansou de insistir é o som mais onde ela é vista, ouvida e valorizada como é. E às vezes, esse caminho leva ao coração de outra mulher, não por revolta, não por trauma, mas por libertação emocional. Quando a mulher se torna estoica, ela entende que amar não pode ser um fardo. Amar tem que ser um lar. E se esse lar não existe no parceiro de antes, ela cria um novo. Mesmo que isso signifique mudar completamente de direção. Não há nada mais poderoso do que o momento em que duas pessoas marcadas pela mesma dor se reconhecem. E quando essas pessoas são duas mulheres que viveram relações onde carregaram sozinhas o peso emocional, onde foram silenciadas, invalidadas, esvaziadas, o encontro vai além do afeto. Ele se torna cura, porque elas não precisam se explicar. Uma entende a ausência da outra, entende o medo de se entregar, o receio de repetir o passado, o trauma de ter sido esquecida dentro de um relacionamento. E é nesse espaço de compreensão mútua que nasce um novo tipo de amor. Um amor que não exige força o tempo todo, que não julga a sensibilidade, que sabe quando calar e quando acolher. O estoicismo fala da importância de viver conforme a natureza, e a natureza do ser humano é relacional.
Nós nascemos para a conexão. E quando essa conexão finalmente acontece em um campo de igualdade emocional, ela floresce com profundidade e leveza. Não há joguinhos, não há manipulação, só presença, só escuta, só entrega, gradual, mas sincera. Quando duas feridas se encontram e se respeitam, elas não sangram uma na outra, elas se costuram. E é por isso que esse tipo de relação cresce. Porque mais do que uma escolha de gênero, é uma escolha de paz, de saúde emocional, de renascimento. Nem todas as mulheres que se afastam dos homens o fazem por desilusão total. Algumas ainda acreditam que existe um tipo de homem raro, aquele que compreendeu o verdadeiro significado do estoicismo, que sabe que dominar as emoções não é ignorá-las, mas compreendê-las, que percebe que ser forte não é ser duro, é ser presente, que entendeu que estar em um relacionamento exige coragem, escuta, humildade e intenção. E sim, esses homens existem, mas são minoria silenciosa, minoria discreta. São aqueles que não fogem da responsabilidade emocional, que olham nos olhos, que não jogam para debaixo do tapete. São os que aprenderam a se observar antes de reagir e que não culpam a parceira por suas próprias falhas emocionais. O estoicismo, quando vivido com integridade, torna o homem magnético, não por força física, mas por sua estabilidade. Ainda há mulheres dispostas a esperar esse homem, mas cada vez mais há outras que não querem mais pagar o preço da espera, que não estão dispostas a serem terapeutas emocionais de parceiros em formação. Elas não querem ensinar mais, elas querem trocar, querem reciprocidade. Por isso, algumas ficam e lutam, mas outras vão e se libertam. E nenhuma dessas escolhas é fraca. Ambas são profundamente estoicas, porque ambas exigem coragem, lucidez e um compromisso inegociável com a própria dignidade. Nem toda mudança no coração nasce apenas do desejo pelo outro. Muitas vezes a decisão de um relacionamento diferente vem do encontro com si mesma, com a necessidade de um refúgio emocional, de um porto seguro onde não precise fingir nem diminuir sua luz para caber no espaço do outro. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está no domínio interno, na escolha consciente do que merece nossa energia e afeto. Por isso, o que muitas mulheres buscam não é simplesmente um novo parceiro, mas uma nova forma de existir no amor. Um lugar onde possam ser plenas, sem medo de julgamento, sem a obrigação de curar feridas alheias. Quando a escolha parte desse lugar, ela se torna radical, não porque rejeita o outro, mas porque valoriza a si mesma. É um movimento de autoconhecimento, autocuidado e respeito profundo pela própria essência. Esse amor que nasce do equilíbrio interno não é dependente, não é carente. Ele é livre, leve e verdadeiro. E é essa liberdade que tem atraído cada vez mais mulheres a relacionamentos onde o afeto é tão natural quanto respirar. O estoicismo não é uma filosofia feita para excluir ninguém. Pelo contrário, ele oferece um caminho para que qualquer pessoa, homem ou mulher, possa construir relações baseadas na virtude, no respeito e na presença real. A primeira lição é o autodomínio emocional. Antes de exigir do outro, é preciso olhar para si, reconhecer suas próprias falhas, desejos e medos. A segunda lição é a comunicação clara, sem manipulação ou dramas, pautada na verdade e na empatia. A terceira é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Saber quando agir, quando recuar, quando acolher. Quando aplicada, essa jornada transforma não apenas o indivíduo, mas o relacionamento como um todo. Relações que antes eram fontes de dor e frustração podem se tornar ambientes de crescimento mútuo. E é por isso que tantas mulheres, mesmo em relacionamentos heterossexuais, começam a cobrar mais esse padrão.
porque a vida é muito curta para se contentar com migalhas emocionais. O estoicismo oferece uma ferramenta essencial para romper esse ciclo: o reconhecimento daquilo que está fora do nosso controle e a total responsabilidade sobre as nossas escolhas. Não podemos mudar o passado, nem as ações do outro, mas podemos escolher como reagir hoje. Quando a mulher entende que não é refém das mágoas antigas, ela se torna dona do próprio destino emocional. Ela para de se culpar, de buscar respostas em quem não as tem, e começa a construir limites claros, a delimitar o que aceita e o que rejeita em suas relações. Essa atitude não é apenas saudável, é revolucionária. É um ato de coragem que resgata a autonomia perdida, que coloca o amor próprio acima das expectativas externas. Assim, o estoicismo não é só filosofia, é uma prática diária de liberdade emocional. E essa liberdade, quando alcançada, permite que as relações futuras sejam vividas com mais leveza, mais autenticidade e mais respeito, finalmente quebrando os ciclos que aprisionaram tantas mulheres por tanto tempo. O futuro dos relacionamentos não está nas regras antigas, nem nas tendências passageiras, mas na capacidade de cada indivíduo cultivar a própria virtude, a própria estabilidade emocional. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro amor nasce do equilíbrio interno, de quem sabe ouvir, de quem aceita os limites do outro e de quem tem coragem para ser vulnerável sem medo. Num mundo cada vez mais acelerado e desconectado, onde as relações superficiais proliferam, essa sabedoria antiga surge como uma luz no fim do túnel. Mulheres e homens que adotam essa filosofia não buscam perfeição, mas sim autenticidade. Não buscam dominar o outro, mas sim caminhar lado a lado, respeitando diferenças e somando forças. Por isso, o aumento de mulheres que escolhem se relacionar com outras mulheres não é só uma estatística, é um sinal da busca por relações mais conscientes, mais presentes e mais verdadeiras. E o estoicismo, ao guiar essa jornada, mostra que o caminho para o amor saudável está dentro de cada um. Quem trilha essa rota, seja com quem for, encontra não só o outro, mas a si mesmo. E essa é a verdadeira vitória. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.